Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Tava dando uma olhada nos sites do Vasco, especificamente no BTB, né? É um canal que tá sempre lá e tal, de madrugada, cobertura de manhã cedo, né? E aí mostrou a entrada triunfal do presidente do Vasco, né? Com todo respeito, cara, parecia o ET do Rodolfo, né? Magrinho, calça fininha e tal, entrou, oi, tal. Parecia o ET do ET Rodolfo. Entrou na CBF, né? Supostamente para tratar de assuntos do Vasco, né? Mas a postura dele parece que é de um empregadinho, de um empregado da CBF, né? De um submisso, de um aspone, né? Ele não entra lá com aquela pujança que o Vasco deveria ter do seu presidente, porra, né? Vê lá a imagem, cara. Ainda foi sozinho, né? Para não ter cúmplice de nada. Que assunto foi esse aí que ele vai sozinho? Não leva ninguém, né? Não leva o Admar, não leva o Amodeu, não, que é o CEO da SAF. Felipe não vai, né? Felipe só pega no dia 31 salário, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E aí, figura bizarra, imagem bizarra, bizonha, né? Do presidente do Vasco entrando na CBF, segundo as imagens do site BTB, né? Tava mais pro ET do Rodolfo, né? Falecido ET do Rodolfo, salvo engano. Nada contra, né? Mas parecia um empregado, uma secla, um cara que não tá aí para discutir, né? Os prejuízos que o Vasco vem tomando, né? Da arbitragem, essencialmente. Já falei aqui, né? Expulsão do Léo Jardim injusta, pênalti contra o Botafogo ridículo, que não foi dado pro Vasco, pênalti contra o Sport ridículo dado contra o Vasco, né? A entrada criminosa no Jair, não vou lembrar agora se foi contra o CSA, né? Alguém resvalou de cabeça, não lembro se foi o Nuno ou quem quer que seja, a bola ia sobrar sozinha pro David, né? Levantaram logo a bandeira, né? Deixaria a jogada continuar e depois se observaria se foi impedimento ou não. Não estava impedido, né? Então são muitas sacanagens que são feitas contra o Vasco e o presidente, o mandatário maior do Vasco, entra com postura de estagiário. Nada contra estagiário, né? Bom, falando em Vasco, né? Soltei um vídeo hoje mais cedo, falando em Admar, Marcelo Santana, né? E concluindo que o Felipe é uma figura inútil do Vasco. Inútil, né? Quanto ganharia o Felipe mensalmente? Quanto o Vasco gasta com o Felipe mensalmente? Né? Se falou aí em 1 milhão de reais por mês. O Pedrinho negou, mas não disse quanto. Né? Não deve ser menos que 400, 500 mil, né? Para um inútil desse. Né? Inútil na comissão técnica. Foi jogador, isso é outra história, né? Pedrinho, outra história, jogador. Mas como presidente, sou um dos críticos ferrenhos dele e do Felipe, né? Que com esse salário que ele paga ao Felipe, daria para pegar um bom jogador aí, sei lá, 500 mil mensais, né? Tá gastando 500 mil com o Felipe, bota mais 100, 200, pega um cara bom aí, né? E o engraçado é que tem gente que vem no meu canal e a minha audiência é cíclica, né? Que é um canal de opinião, né? E eu lembro das coisas, e vou lembrar os senhores agora, né? Engraçado, lá atrás, né? Tinha os roxos, foram criados os amarelos, Edmundo, Felipe, Pedrinho, né? Quem vai ser o presidente? Nenhum dos três teria competência para isso, né? Pelo Tico, pelo Teco. Edmundo, tem um canal do Vasco, eu não posso, tem que ganhar dinheiro lá, tem que fazer
a minha vida e tal. Inclusive, viajo o Brasil aí, ganhando dinheiro com o Vasco, né? Partidas aqui, partidas ali e tal. Nada contra, né? Mas presidente não ganha dinheiro, né? Será que ele não juntou o dinheiro lá? Vasco mesmo, né? Até porque ele foi no Palmeiras. Quando ele escreveu o livro dele, a capa ele com a camisa do Palmeiras, não é do Vasco não. Além de ter mostrado os culhões pro torcedor do Vasco, né? E o Felipe? Não, pô, eu sou técnico, quero ser técnico e tal, não sei o quê. Não se esqueça, presidente não paga salário. Edmundo esquivou-se, Felipe também, mas agora depois aceitou esse cargo aí, né? A gente não sabe quanto, 500 mil, 1 milhão. E o Pedrinho, por fim, né? Não, eu trabalho na Globo. Olha aqui o crachá, cara crachá. Sou da Globo, pô. Sou o bozó da Globo. Um comentarista, o melhor comentarista que tem, né? E depois disse que seria o melhor comentarista, agora falando sério, e que seria um ótimo presidente. Você acha mesmo que isso aconteceu? A bagagem dele de comentarista, que é bom, gostava. Para quem gosta de tática, fala bem. Ele, Roger Flores, né? Eles navegam bem nas táticas ali. Mas serviriam, Roger Flores serviria para ser técnico, presidente, perdão, o Pedrinho, né? E ele disse, não, eu tenho trabalho na Globo, sustento minha família, eu tenho que pagar as contas aí mensalmente, filhas na escola e tal, não sei o quê. E aí tá quanto tempo no Vasco sem receber nada, depois de sair da Globo? Isso é muito confuso, né, cara? E ainda colocaram o Júlio Brandt, né, que seria o presidente deles, né? Até fiz uma brincadeira aqui um dia. 3 patetas criaram uma chapa, Edmundo, Felipe e Pedrinho, e os 3 não quiseram ser o presidente, colocaram um cara que depois os 3 passaram a odiar, né? São inimigos mortais hoje. Edmundo, Pedrinho e Felipe brigaram, né, com o Brandt. Intenções, né, vocações diferentes, segundo essa história aí, né? Mas para fechar aqui, né, o Brandt está aí, fazendo política o tempo inteiro. Já está fazendo política, Edmundo também, Euriquinho também, o Levin também, né? O Pedrinho vai se reeleger, e o Júlio Brandt agora está no podcast do Luiz Penido, né? O flamenguista Luiz Penido, que de vez em quando fala lá, talvez depois toma umas cachaças, que também é botafoguense, né? Tem vídeo dele falando assim, não, eu também sou Botafogo, não sei o que e tal. Mas sempre falou que era flamenguista, enquanto o Washington Rodrigues era vivo, que quem não fosse flamenguista na Rádio Tupi não tinha vida boa, né? Todo mundo sabe disso. Na Globo também, né? Na Globo também. E aí, em pleno vulcão de eleições, né? Tá aí. Eleições do ano que vem, Júlio Brandt já saiu na frente, tá indo em tudo que é lugar, né? E agora tá no podcast Penido. Penidos Podcast. Brincadeira não, né? E o meu presidente, né, foi a CBF hoje. Que postura, presidente. Parecia que estava entrando o 3º estagiário, né? Que trabalhava 4 períodos. Puta merda. Senti vergonha hoje do meu presidente, do seu presidente entrando na CBF para reclamar aí os desmandos que estão praticando, perpetrando com relação ao meu Vasco da Gama e ao teu Vasco da Gama, né? E dizem aí alguns inscritos, eu vou fazer um rol aqui de quem vem aqui no meu canal me criticar, dizem que eu persigo o Pedrinho, né? Vou fazer um rol aí, dar o nome dele direitinho, com todo respeito, né? Eu recebo opiniões aqui, as afasto, se forem educadas eu afasto educadamente, se não forem eu excluo, né? Mas quando o cara fala que eu persigo o Pedrinho, eu posso também colocar o nome dele dizendo, olha, não persigo não, fulano, beltrano, cicrano, tal, não persigo. E dá o nome dos caras também, né? Estão aí contentes disso aí? Contentes disso, né? Vasco e Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.